Deus possa falar a cada amado irmão nesta tarde, através da sua palavra. Amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Eu estava lembrando que quando cheguei aqui hoje, antes de iniciarmos o culto, deparei-me com uma irmã, e a irmã me fez lembrar uma passagem, porque a irmã até assustou comigo novamente aqui em Portimão. Mas me fez lembrar uma passagem que convidaram um pregador para um culto de jovens, e o irmão que foi pregar, o pregador, entusiasmou na mensagem e continuou a pregar. E o relógio, sabe que o relógio às vezes não para, né? Não falta pilha e ele continua a marcar o tempo. E o pregador foi pregando e pregando, e as pessoas no banco começaram a ficar incomodados com aquele pregador, e ele olhava, e as pessoas ficaram, se mexiam para lá e para cá no banco, e ele achava assim, o povo está gostando mesmo. Ele ia parar e continuava a pregar. E daqui a pouco o povo não aguentava, e ele continuou a pregar, e o povo começou a ficar de pé para ver se ele parava de pregar, e ele olhava e só entendia o contrário. Ele dizia, o povo está realmente gostando, o Espírito Santo está movendo mesmo. Continuava a pregar. Aí o irmão que organizou a programação foi lá e disse assim para o diácono, leva lá um bilhetinho desse que mando aqui, Pedro, e diz ao pregador que nós o convidamos para pregar 20 minutos. E o diácono foi e colocou assim, o papelzinho assim em cima do púlpito. Ele ia terminar, leu, nós te convidamos para pregar 20 minutos. Ele entendeu, nós te convidamos para pregar mais 20 minutos. Já imagina, né? Então, a irmã, quando me olhou para mim, pastor Jones, aqui de novo, eu lembrei dessa passagem. Mas confesso aos irmãos que, dentro da vontade do Senhor, penso que hoje é o meu último culto neste mês, que aqui vou estar em Portimão. Para depois, não sei quando vou estar aqui, mas, se Deus quiser, no próximo domingo, nós vamos ter, conforme foi falado no culto de Santa Ceia passada, vamos ter as mudanças de campo. Vai haver no domingo, dia 28, os irmãos lembram que no culto de Santa Ceia nós informamos aqui, no domingo, dia 28, vai ser o culto de posse às 10 horas da manhã, ali em Castro Verde. Pastor Rui e Manélia vão estar ali, vão assumir aquele trabalho, e às 4 horas da tarde, em Silves, o pastor Fernando Soares e a sua esposa, Isabel, vão estar assumindo o trabalho em Silves. Com isso, o pastor João Matias, que hoje está ausente, porque está participando de um evento que é o aniversário do Templo Sião, ali em Lagos, e ele está representando ali a região sul, porque ele preside essa região sul, e ele está ali como representante da região sul nessa festividade, e também representando o Ministério de Portimão. Então, penso que a partir do próximo domingo, o pastor João Matias já está mais livre, vai estar aqui diretamente com os irmãos, e eu vou poder estar mais em Albufeira, porque já tem receio de chegar lá, os irmãos dizer assim, quem és tu? Já não me conhecerem mais, né? E os irmãos depois podem pensar que eu já não faço falta lá e me mandarem embora, porque já não tem muito tempo que lá não estou. Mas, meus amados irmãos, queria convidá-los, depois de dar essas explicações, assim, de um jeito mais tranquilo, para os irmãos ficarem mais alegres, convido os irmãos para abrir a sua Bíblia, em Mateus capítulo 15, e nós vamos ler o versículo 29, 30 e 31. E eu vou procurar transmitir essa mensagem falando sobre o estar aos pés de Jesus ou sob o cuidado de Jesus. Como é bom estar sob o cuidado de Jesus. Mateus 15, versículo 29 a 31, que diz assim a palavra do Senhor. Portanto, Jesus dali chegou ao pé do mar da Galileia e, subindo ao monte, sentou-se ali. E vieram a ele grandes multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos, e los puseram aos pés, e ele os curou.
de modo que a multidão se admirou, vendo mudos a falar, aleijados a ficar sãos, coxos a andar, cegos a ver, e glorificaram ao Deus de Israel. Amém. Meus prezados irmãos, não há lugar melhor para se estar do que aos pés de Jesus ou aos cuidados dele. E é sobre isso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Fiz aqui uma introdução que vou ler para os irmãos antes de nós entrarmos diretamente nessa mensagem. E assim, em todo o tempo, o melhor lugar para se estar é aos pés de Jesus. Infelizmente, muitos são tão orgulhosos que optam pelo sofrimento, preferindo permanecer distante de Jesus. Mas bom mesmo é seguirmos o conselho divino. Em 1 Pedro capítulo 5, 6 e 7 diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A melhor decisão que alguém possa tomar é de se aproximar de Jesus. E nessa passagem bíblica, Mateus capítulo 15, nós encontramos o Senhor Jesus assentado no monte, e as pessoas souberam que Jesus estava ali, e todas as pessoas necessitadas, e é importante frisar isso, todas as pessoas necessitadas, com diversos problemas, pessoas acometidas por diversas enfermidades e situações que fragilizavam o seu dia a dia, a sua vida, essas pessoas, elas estavam, parece que, mais livres do seu orgulho, e elas recorreram a Jesus. A Bíblia diz, nos versículos que lemos, de Mateus 15, que Jesus, ao sentar ali, multidões de pessoas vieram de todos os lugares. Jesus estava sentado assim no monte, olhava assim para a direita e via, quando vinha lá um grupo de pessoas, e alguns sendo trazidos às costas, alguns carregados do jeito que podiam, outros andavam com dificuldade, pessoas que estavam doentes, enfraquecidas com a força da doença, da enfermidade, seja qual tipo de enfermidade que fosse, essas pessoas chegavam e iam aos pés de Jesus, porque eles tinham uma esperança de que Jesus podia mudar o quadro da vida deles, mudar a situação deles. E olhava assim para a esquerda, e estava vindo lá outro grupo de pessoas. A Bíblia diz que multidões de pessoas de todos os lados vinham até Jesus, e outros eram trazidos e eram colocados aos pés de Jesus. Como quem diz, estamos aqui, estão aqui, e agora estão dependentes da sua misericórdia e da sua graça. E a Bíblia diz que aquelas pessoas doentes, ali tudo colocado, aleijados, pessoas cegas que também iam para lá, pessoas enfermas de toda espécie, estavam ali perto de Jesus, e Jesus, olhando para aquelas pessoas, tendo compaixão delas, diz a Bíblia que Jesus curou a todos. Posso ouvir um amém? Jesus curou todos. Aquelas pessoas foram alcançadas pela misericórdia e pela graça de Deus. Essas pessoas que ali estiveram, elas tiveram que, primeiramente, vencer ou ultrapassar o orgulho, a soberba. Elas tiveram que olhar para dentro de si, e talvez seja essa a sua necessidade, você que me ouve através deste meio da informática, através da internet, através desse vídeo. Talvez essa seja a primeira necessidade sua, vencer ou transpor o seu orgulho para chegar até Jesus e receber a bênção dele para a sua vida. Essas pessoas tiveram que fazer isso. Essas pessoas não se importaram de subir aquele monte, de caminhar com dificuldade, de aceitar ser conduzida até a presença de Jesus,
Porque elas, primeiramente, elas sabiam, elas sentiam a sua necessidade, elas tinham desejo de ter a sua vida transformada, elas tinham vontade de que Deus pudesse mudar a sua vida, e elas creram que Jesus era a resposta para os seus problemas. E elas foram até Jesus. E para chegar até Jesus, precisa, primeiramente, vencer o orgulho. Porque nós, seres humanos, somos vaidosos, somos orgulhosos. E não importa se seja rico ou pobre. Porque o orgulho, ele tanto afeta a pessoa que é rica, como afeta a pessoa que é pobre. O orgulho tanto bate à porta de quem é douto e de quem é inculto. O orgulho é um mal que está perto e aproxima-se e aposta de muitas pessoas. E por causa do orgulho, muitas pessoas têm sofrido, têm ficado à margem de receber as bênçãos de Deus. Porque tem orgulho, o que vão dizer de mim? O que vão pensar de mim? O que será, qual é a reação que vão ter devido à minha posição, à minha decisão de me aproximar de Deus, de chegar diante de Deus? Se eu for buscar ajuda no Senhor, o que as pessoas vão dizer? A minha família, os meus parentes, os meus amigos, o que vão dizer eles? Eles vão pensar que eu agora estou passando de, sei lá, alguma coisa pode estar acontecendo comigo, e eu sinto dificuldade de me aproximar de Jesus. Isso é orgulho. A Bíblia fala de uma senhora, que esse texto bíblico está registrado no Evangelho segundo Marcos, capítulo 7, versículo 25, fala de uma senhora, ela era estrangeira, ela era uma sírio-fenícia, e ela estava com um problema seríssimo. Ela tinha uma filha, e a filha estava terrivelmente endemoniada, possessa por um demônio. E essa mulher, quando olhou para a sua filha, e vendo o estado da sua filha, ela, certamente, humanamente falando, também ela poderia ter o seu orgulho próprio, ter aquele sentimento de poxa, mas o que eu vou fazer? Eu sou uma pessoa, vou procurar esse Messias, essa pessoa de quem diz que ele opera milagres, que ele liberta os oprimidos, que ele cura os cegos, que ele sara os enfermos, que ele ressuscita mortos, mas se eu for lá procurá-lo, pode ser que, certamente ela relutou com isso, que é natural, que esse sentimento possa bater a porta de qualquer pessoa, mas ela tinha uma necessidade, e aqui eu quero frisar isso, a necessidade faz toda a diferença. Porque enquanto as pessoas estão podendo dar um jeitinho, enquanto as pessoas estão procurando remediar daqui e acolá, as pessoas vão fugindo da presença de Jesus. Mas quando não dá mais, quando não tem mais aonde correr, e que todos esses sentimentos são colocados para trás, a pessoa se achega a Jesus, e Jesus está sempre pronto a receber. Jesus não é como nós, seres humanos, que às vezes somos maus. Nós, seres humanos, às vezes somos maus. As pessoas nos procuram e nós, às vezes, nos armamos de senhores e dizemos assim, olha, por que você agora veio me procurar? Por que você agora veio bater a minha porta? Por que ontem, antes de ontem, ou mês passado, ou ano passado, quando eu te disse, eu te fiz, por que você... Nós, seres humanos, somos maus, mas Deus não lança em rosto. Deus não lança em rosto. Todos aqueles... Jesus fez um apelo um dia, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Jesus está sempre pronto a abençoar as pessoas. E essa mulher, ela depois de passar por esse processo de lutar contra si mesma, a Bíblia diz que ela foi atrás de Jesus. A filha dela endemoniada, ela diz, eu não tenho outro, eu não consigo, eu não posso ver minha filha nesse estado. E quando mexe conosco, quando os problemas estão do outro lado da rua, é mais fácil de fazer vista grossa, às vezes. Mas quando o problema chega para nós, aí nós somos mais sensíveis.
E quando aquela filha estava enferma, a mulher procurou todos os meios, certamente, e não tendo como alcançar a resposta que ela precisava, ela ouviu falar de Jesus, sabia que Jesus podia mudar, ela creu, e era a esperança dela. E diz que ela foi atrás de Jesus para procurar recurso, socorro para sua filha. E diz que quando ela ia atrás de Jesus e clamando ao Senhor, Senhor, tem misericórdia, minha filha está terrivelmente endemoniada. E Jesus continuou andando, fazendo de contas que não a ouvia, ao ponto de incomodar os seus discípulos. E os discípulos foram até Jesus e disseram, Senhor, despede-a. Ela vem atrás de nós clamando. Essa senhora, ela está vindo atrás de nós clamando o tempo todo, e o Senhor não a ouve. E Jesus diz assim, olha, não é justo, não é lícito tirar o pão da boca dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Se fosse eu, se fosse você, talvez você que me ouve em casa agora, talvez você que me ouve no seu escritório, você que está ouvindo essa mensagem, talvez você também se armaria e diz, o quê? Alguém, eu venho pedir, eu necessitado, ou necessitada, eu precisando de ajuda, precisando de socorro, ouço um desrespeito desse comigo? Quem ele está pensando que é? Jesus, o dono da vida? O Senhor que tem o poder para libertar? O Senhor Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra? O Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que criou a mim e a si, o Deus que nos fez. Esse é Jesus. E Jesus, diante daquela palavra, aquela mulher vira para Jesus e diz, Senhor, eu sei, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Sabe por que ela disse isso? Primeiramente, ela era uma mulher de fé. Porque ela cria que Jesus iria responder à sua necessidade. Jesus iria libertar a sua filha. E ela se humilhou diante do Senhor. E depois, por causa dela ter vencido o orgulho, aquela vaidade, ela disse, Senhor, eu estou precisando. E eu sei que o Senhor pode libertar a minha filha. Eu creio. Eu sei que o Senhor tem compromisso. Eu sei que o Evangelho não é para nós, primeiramente para os judeus. Eu sei que tu está aqui mais preocupado com a sua nação, com os seus irmãos judeus, mas eu também estou disposto a esperar a sobra da tua misericórdia. E eu creio que o Senhor pode libertar a minha filha. E naquele momento, o Senhor Jesus virou e diz, mulher, grande é a tua fé. Vai e seja feito conforme a tua fé. E diz a Bíblia que naquele exato momento, a sua filha foi liberta. E se ela continuasse lá com seu orgulho? E se ela continuasse com seu orgulho? Estaria desesperada. Uma mãe, vendo a sua filha naquele estado, sendo possuída pelo diabo, sendo jogada, sendo humilhada, sendo escravizada, e ela, por causa de orgulho, não pedir socorro, não pedir auxílio, não ir a Deus para que Deus pudesse libertá-lo. Qual era mais fácil para essa mãe? Era ver a filha liberta ou manter-se no seu orgulho? Eu acredito que o desejo dessa mãe era tão grande que ela se humilhou perante o Senhor e recebeu a resposta. Muitas pessoas não são abençoadas. Muitas pessoas não encontram a resposta para a sua necessidade. Muitas pessoas não são atendidas porque elas são orgulhosas. Tem pessoas que estão necessitadas e ainda têm coragem de querer encostar Deus na parede, como se Deus tem que fazer, que se Deus não fizer, Deus não é obrigado a fazer nada. Deus não é nosso servo, nós é que somos servos dele. Nós não somos criador de Deus, ele é o nosso criador. E Deus faz pela sua misericórdia, pela sua graça. É por isso que Pedro diz, humilhai-vos perante a potente mão de Deus, e ele vos exaltará na hora oportuna. Lança sobre ele os teus cuidados, a sua ansiedade, porque ele vai cuidar de vós. Nós precisamos de entender isso. Precisamos de estar aos cuidados de Deus. É bom estar aos cuidados do Senhor. Aquelas pessoas foram colocadas ali diante do Senhor, sob os cuidados dele. Nós podemos pensar assim, é como se aquelas famílias que ali levaram os seus antequeridos
os seus parentes, os seus enfermos. Era como se ele estivesse dizendo: Senhor, está aqui, olha, tem misericórdia deles, cuida deles. Estão todos aqui perante o Senhor, cuida deles. E diz que Jesus os curou a todos. Outra passagem bíblica que eu até apontei aqui é que a Bíblia fala em Marcos capítulo 5, versículo 22 e 23, que existia um homem, ele era um dos principais da sinagoga, um príncipe em Israel, por nome Jairo. Este homem era uma pessoa importante, era uma figura eminente da sociedade judaica. Ele era um príncipe da sinagoga, onde o sistema religioso judaico estava inserido, e ele era um dos principais lá, à semelhança de Nicodemos e outros. Este homem, certamente também, esteve até certo ponto no seu orgulho religioso. Mas quando a sua única filha, uma rapariga de 12 anos, fica enferma, à morte, ele certamente tinha dinheiro, os seus recursos certamente correu a dentro das capacidades da época, ele deve ter buscado auxílio e socorro, deve ter feito muitas coisas, talvez os vizinhos, os amigos, os parentes, olha, dá um chá disso, um chá daquilo, que as pessoas, quando tem alguém doente, as pessoas são mestres para ser médico, e descobrem tanto tipo de medicamento para ajudar a resolver os problemas das pessoas, certamente eles fizeram de tudo. Aquilo que podia ser feito, ele fez, porque um pai jamais, vendo a sua filha naquele estado, ia ficar feliz por vê-la à morte. E diz a Bíblia que ele, passando por essa necessidade também, se não tivesse batido a sua casa essa necessidade, ele continuaria no seu orgulho religioso. Eu sou um dos principais aqui da sinagoga. Esse Messias, esse Jesus que diz ser o Messias, isso é um impostor. Os milagres que ele faz, dizem que faz milagre, mas deve ser alguma coisa. Como alguns daquela época chegavam a atribuir os milagres que Jesus fazia a Belzebu, o maiorais dos demônios. E Jesus diz: olha, aqueles que pecar contra o homem, contra Deus, terá perdão. Aquele que pecar contra o Filho terá perdão, mas quem pecar contra o Espírito Santo não terá perdão, nem nessa vida, nem na vida por vir. Porque eles sabiam que Jesus operava aqueles milagres pelo poder de Deus, mas por inveja eles atribuíam que Jesus fazia aquilo pelos demônios. E este homem certamente estava na mesma qualidade de pessoas orgulhosas, vaidosas com a sua posição social, e diz: não, eu não preciso de nada, eu não preciso de Deus. Por que precisar de Deus? Eu não preciso de nada, como muitos hoje dizem. Eu não preciso de Deus, Deus é o meu dinheiro, eu tenho sustento, eu tenho condições, eu tenho recursos, porque Deus é o dinheiro que eu tenho, Deus é a minha conta bancária, são os meus negócios. Mas o dia que a necessidade bateu à porta deste homem, o dia que a miséria chegou à sua porta, ele lembrou que precisava da misericórdia de Deus e lembrou que Jesus poderia ser a única resposta para a sua necessidade. E diz que ele foi até Jesus e prostou-se aos pés de Jesus e disse: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, vai à minha casa. Eu tenho uma filha única de 12 anos, ela está morta. Senhor, vai, impõe as mãos sobre ela para que ela viva, Senhor, para que ela sare e viva. Neste momento, ele não lembrou que ele era um dos principais da sinagoga, ele não lembrou que ele estava debaixo de ameaças da sociedade judaica para ser expulso da sinagoga. Ele lembrou que precisava da misericórdia de Deus e foi aos pés de Jesus, e Jesus abençoou a sua vida. Porque diz o texto bíblico que Jesus foi à casa dele. Quando chegou lá, a menina já estava morta. Quando no caminho, Jesus parou, e vieram os amigos de Jairo e de Jairo: não incomode mais o mestre, porque a menina já morreu. Ela já está morta, não tem mais nada para fazer. E Jesus, ouvindo, quando os amigos diziam isso a ele, olhou para ele e disse: creia somente, porque a menina viverá. Creia somente. E eu vou lá na sua casa. Eu sou a vida, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o dono da vida. Eu tenho poder para ressuscitar a sua filha. Creia somente. E diz que quando chegou na casa de Jairo,
estava lá as pessoas chorando, já estava lá aquelas pessoas que gostam de funerais, já estavam lá, amigos e outros que gostam. Tem gente que gosta de funeral, tem gente que fica passando nessas campas do cemitério, procurando saber se tem gente morta, porque eles gostam de funeral. Uma coisa estranha, mas tem gente que gosta, tem gosto para tudo. Gosta de novidade, tem gosto para tudo. E lá já estava um grupo de pessoas, e quando Jesus chegou, disse assim, olha, por que vocês estão chorando aí? Qual é o problema? A menina não morreu. Ela dorme. Começaram a rir. Olha, como dorme? Nós temos certeza que está morta. Ele diz, não, ela dorme. Chamou o pai e a mãe e mais 3 dos seus discípulos e diz, vão comigo. Entraram dentro do quarto onde estava a menina e ele toma a menina pela mão e diz, Talita, come. Ou seja, menina, eu te digo, levanta. E ela imediatamente levantou, sentou à cama. E ele diz, agora dá comer para ela. Este homem só teve a bênção, só teve a resposta da sua necessidade, porque ele se humilhou diante de Deus. Ele foi até Jesus. Ele não queria saber assim, olha, os judeus lá no Sinédrio, naquela reunião, disseram que se alguém aprovar, ou se alguém testificar, se alguém apoiar a esse Jesus, vai ser expulso da sinagoga. Ele assinou também este decreto, como príncipe, como principal, ele também tinha assinado. Se alguém reconhecer, ou se alguém testemunhar que Jesus é o Messias, se alguém passar para o lado dele, se alguém começar a ser discípulo dele, vão ser expulsos da sinagoga e vão perder os direitos. Ele sabia disso, mas naquele momento ele diz, eu não quero saber de mais nada, eu não quero saber se vou ser expulso da sinagoga, não quero saber se eu vou pertencer a um grupo religioso, eu quero é que Deus abençoe a minha vida. E é isso que você, caro ouvinte, precisa também, que Deus abençoe a sua vida. É o mais importante para nós, é termos a bênção de Deus. Por que apoiar no nosso orgulho e ficar preso a tantas coisas e rejeitar a bênção de Deus? A maior bênção que Deus tem para mim e para si é a salvação da nossa alma. E essa salvação você não a encontra em lugar nenhum e nem em outra pessoa. Só Jesus Cristo salva, só Ele pode libertar a sua alma, só Ele pode perdoar os seus pecados, só Ele pode mudar a sua vida espiritual, só Ele pode escrever o seu nome no livro da vida, só Ele pode te levar para o céu. Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. E se você rejeitar, se você ficar no seu orgulho, rejeitar essa salvação, você partirá para a eternidade, apoiado no seu orgulho, e perderá a salvação da sua alma, será condenado. Porque Jesus Cristo diz, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E o orgulho vai fazer com que muitas pessoas percam a salvação. Porque a maior enfermidade, a maior doença, a maior enfermidade é o pecado. E a humanidade está escravizada pelo pecado. Só Jesus liberta, só Jesus salva, só Jesus pode resgatar uma alma das garras de Satanás, tirá-la debaixo do poder do pecado. E o orgulho faz com que as pessoas virem as costas. O orgulho faz com que as pessoas se achem autossuficientes. O orgulho faz com que as pessoas creiam nas religiões, creiam nos métodos humanos, creiam nos meios humanos para a salvação, mas não há salvação fora de Jesus. Só Jesus Cristo salva, e é necessário que o pecador se arrependa dos seus pecados e converta-se ao Senhor, se humilhe perante Deus e receba este dom que é a salvação. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Sem salvação, a humanidade está perdida. Sem salvação, qualquer pessoa vai partir para essa eternidade e vai estar separado eternamente de Deus. Por isso, o meu conselho é que você que me ouve, que ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, não importa o seu estado físico, não importa o seu estado emocional no momento, não importa a sua posição social, não importa o seu status. O importante é que você tenha cuidado com a sua vida espiritual. Você precisa ter Jesus como seu Salvador. Você precisa curar dessa enfermidade chamada pecado. Você tem que ter o perdão dos seus pecados. Você tem que ter a libertação da sua alma.
E Jesus Cristo é o único que pode te libertar. Jesus Cristo é o único que pode te salvar. Já vou terminar, um dos maiores exemplos de humildade, pessoas que rompeu com toda aquela situação do orgulho e foi procurar quem podia ajudá-lo. Nós encontramos no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 37 e 38, uma mulher chamada, na Bíblia está escrita, mulher pecadora, provavelmente uma prostituta, necessitada do perdão de Deus, precisando do perdão de Deus. Ela foi aonde estava Jesus Cristo, aonde estava Jesus, foi lá, ela rompeu tudo, chegou lá diante do Senhor e debruçou sobre os pés de Jesus. E ela chorava amargamente o seu estado. Ela molhava os pés de Jesus com lágrimas. Ela enxugava os pés de Jesus com os seus cabelos. E ela derramou seu coração, ela se humilhou. E Jesus Cristo diz, filha, a tua fé te salvou. Filha, a tua fé te salvou. É essa fé que rompe com o seu orgulho, com o meu orgulho, com o nosso orgulho, essa fé que adquire-se através da palavra de Deus, essa fé é que vai fazer com que eu e você, que nós, que aceitamos a Jesus Cristo, possamos estar na eternidade com Ele para sempre. Temos o nosso nome escrito no livro da vida, não é porque nós merecemos, é porque um dia nós cremos na palavra do Senhor, humilhamos perante o Senhor e andamos em humildade perante Ele, não confiando nos nossos méritos, não confiando nas nossas obras, não confiando nos nossos feitos, mas confiando na justiça de Deus, Jesus Cristo, o justo, a quem nós pertencemos, o Senhor da nossa vida. A Ele nós rendemos toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Amém? Vamos ficar de pé, faz favor. Diante do que nós temos ouvido, será que vale a pena alimentar esse orgulho tão destrutivo e perder as bênçãos, ou a bênção que está reservada para os que se humilham aos pés de Jesus? Eu tenho certeza que não. Mas nesta noite, aqui, agora, talvez aqui entre nós, não conheço, não sei quem são, você que está na sua casa, no seu trabalho, onde quer que esteja a ouvir neste momento, ouça o que o Espírito de Deus diz ao seu coração e aceite Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Receba o perdão dos seus pecados. Receba a vida eterna. Rompa com esse orgulho, com essa indiferença. Rompa com essa situação e se aproxime de Deus. Você precisa. Você necessita. Não olhe para os lados. Olhe para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Entregue os seus caminhos a Ele. Confia nele. Se nessa noite, aqui entre nós, há alguém que ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e seu Salvador, ainda não tomou essa decisão de dizer, eu preciso do Senhor, eu quero ter Jesus, eu quero romper com esse orgulho, eu quero me humilhar perante Deus, eu quero que Ele cuide de mim, eu quero estar aos pés do Senhor. Há alguém aqui entre nós que ainda não tomou essa decisão e quer fazer isso? Levante a sua mão. Se há entre nós alguém que ainda não tomou essa decisão, levante a sua mão e diz, eu quero que Jesus cuide de mim, eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Na sua casa, você aí, faça também isso. Faça, Senhor, eu entrego o meu coração a Ti. Eu quero entregar-me a Ti. Eu quero que o Senhor mude a minha vida. Nós vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós queremos Te agradecer, Senhor, pela Tua palavra. Nós Te louvamos pelo Teu amor, pelo Teu carinho e pelo Teu zelo tão especial para conosco, Senhor. Te agradecemos ao Espírito Santo porque o Senhor tem nos resgatado com poder e com graça, trazendo ao nosso coração, Senhor, a revelação da Tua palavra, iluminando o nosso entendimento, quebrando, Senhor, as cadeias, as algemas que nos aprisionava, Senhor, meu Deus, na incredulidade, no pecado. Quebrou o nosso orgulho, Senhor, meu Deus, e nos fez humilhar perante Ti, Senhor, que nos exaltou, nos levantando do pó, tirando-nos, ó Deus, do lamaçal do pecado, nos colocando na Tua igreja, Senhor, escrevendo o nosso nome no livro da vida, Senhor. Obrigado pela Tua misericórdia para conosco. Obrigado pelo Teu amor, pelo Teu carinho. Obrigado pelo Teu perdão, Senhor.
nós rendemos a Ti ações de graça, Senhor. Agora pedimos também por aqueles que nos ouvem na sua casa, no seu trabalho, onde quer que esteja, Senhor. Deus, nós oramos por aqueles que aqui se encontram também, Senhor, que nessa noite tomaram uma decisão diante do Senhor. Deus, ajuda-os. Apague de diante de Ti, Senhor, os seus pecados. Escreva os seus nomes no livro da vida, Senhor, meu Deus. Muda a sua história, Senhor, para a honra e para a glória do Teu nome, Senhor. Sara-os, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Graças a Deus. Irmãos, pode sentar só um minuto, faz favor, irmão Pedro.